Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos livres, somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma frase que diz: torna-me teu escravo, Senhor, então eu serei verdadeiramente livre. É uma realidade, amados. Ser servo de Cristo é ser livre de verdade. Não ser servo de Cristo é ser aprisionado para toda a eternidade. Você vê que até rimou, né? Amém, amados? Amém, povo de Deus? Nós estamos aí na jornada, numa série de mensagens, falando a respeito sobre as obras de Abraão. E a gente tem aprendido bastante, né? Tem sido muito bom. E eu quero que você, nesse exato momento, abra comigo em Mateus. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso de número 7. Nós estamos falando sobre as obras de Abraão. E eu quero começar hoje aqui em Mateus capítulo 3, verso 7 em diante. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: e vendo ele quem? João Batista. Aqui no contexto está falando sobre João Batista, que era o pregador, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, né? Para a chegada do Messias. João 3,7. E vendo ele muito dos fariseus, eu já disse aqui algumas vezes que os fariseus era a religião, no caso, mais famosa daquele tempo. Era a religião que mais predominava ali nos tempos de Jesus. Não somente os fariseus, mas também essas figuras aqui, ó. Continuando. Os fariseus e dos saduceus também eram figuras religiosas com muito poder e muita autoridade, muita influência também naquela sociedade, que vinham ao seu batismo e dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Nós estamos vivendo em tempos, né, que as pessoas hoje justificam tudo, né? Ah, Deus é amor. Elas utilizam esse jargão Deus é amor, achando que pode fazer de tudo. Quando, na verdade, o amor verdadeiro e sincero, ele tem algumas restrições. Se você ama seu filho, você vai dizer não para o seu filho. Se você odeia seu filho, você vai dizer tudo, você vai dizer positivamente para o seu filho, ou tudo que ele te pedir, você vai dizer sim e vai dar a ele. Isso é uma forma de você odiar o seu filho, fazer tudo o que ele quer. Mas a partir do momento que você diz não para certas coisas para o seu filho, você ama ele, porque o teu não é a preservação da vida dele em certos momentos. E assim também é Deus. Sendo Deus ele o nosso Pai, ele diz sim para algumas coisas que nós podemos fazer, e outras coisas ele diz não. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. E essas coisas que não nos convém é para a preservação da nossa própria vida. É Deus dizendo para você: olha, se você fazer isso, você vai se destruir, vai acabar contigo mesmo, vai acabar com a tua família, vai acabar com o teu corpo, tudo. Então, aqui você vê João Batista dizendo raça de víboras, né? Imagina João Batista hoje trazendo a mensagem dizendo raça de víboras. As pessoas dizem: nossa, João Batista ele é um intolerante religioso. João Batista está sendo intolerante, está chamando as pessoas de falsos profetas, está chamando de raça de víbora, né? E é interessante que quando Jesus vem na mesma pegada de João Batista, né? A mesma coisa que João Batista disse a respeito desses religiosos aqui, Jesus também falou a mesma coisa, né? Raças de víboras. Jesus pegou até mais pesado, sepulcros caiados, que era uma palavra naquela época de baixo calão. Chamar alguém de raça de víbora era baixo calão naquele tempo. Mas Jesus ensinou, mas ele não pecou. Vamos no versículo 8, diz assim: produzir, pois, frutos dignos de quê, amados? De arrependimento. Então não adianta a pessoa só dizer: eu estou arrependido, tá? Mas e as ações, e as atitudes? Uma pessoa que está de fato arrependida, ela vai dar um 180, ou seja, ela vai mudar o curso. Ela não vai mais caminhar do jeito que ela caminhava. A caminhada cristã é isso. Vamos lá. E não presumais de vós mesmos, dizendo:
temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então você vê que o mesmo embate que João Batista está tendo com esses religiosos foi também o mesmo embate que Jesus teve com eles. E uma das coisas que eles se gloriavam bastante era sempre dizer que eram filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Só que a gente viu, né, num contexto geral, eu tenho falado sempre isso nessa mensagem, que o verdadeiro filho de Abraão ele é identificado não biologicamente, mas espiritualmente. Podemos dizer cristocentricamente. São as obras e a atitude. Tanto é que um versículo antes, você viu claramente que ele está dizendo, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E eu já te mostrei também que no contexto geral, muitos descendentes de Abraão exploravam, maltratavam, cometiam muitas vezes assassinatos, faziam crueldades, roubavam as pessoas, exploravam as pessoas. Então não adianta apenas ter o sangue biológico de Abraão. Quantos judeus hoje espalhados no mundo todo, biologicamente são descendentes de Abraão, mas estão apartados de Deus porque não foram enxertados em Jesus Cristo, porque não se entregaram a Jesus Cristo. Então os verdadeiros filhos de Abraão estão identificados através de Cristo e nas obras perfeitas de Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade lá às obras de Abraão. Abra comigo em Gênesis, livro de Gênesis no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 1, vamos dar continuidade. Preste atenção aí. E depois destas coisas, eu li rápido porque eu sei que você já achou, né? Bem fácil. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor dizendo a Abraão, em visão, né? Dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Galardão é o prêmio. Abraão, eu sou teu prêmio, Abraão. Porque Abraão, por que Deus falou isso para ele? Depois a gente vai ver. Abraão já estava começando a ficar meio preocupado. Preocupado, por quê? Abraão largou tudo com 75 anos. Ele ouviu a voz de Deus e Deus prometeu para ele, Abraão, você vai ser pai de multidões. Só que Abraão já está com 75 anos, a sua esposa 10 anos mais nova, ela tinha apenas 65, Abraão tinha 75, como é que pode? Já com essa idade e nada de ter filhos. E naquele tempo, né, nós temos o tempo onde os seres humanos precisavam se multiplicar. Então Abraão também era mal visto nesse sentido, e a mulher também de Abraão naquele contexto, porque ainda não tinha filhos. Mas é interessante que você reparou que mesmo assim Abraão continua com apenas uma esposa, fiel a ela, não dando ouvido para o que as pessoas provavelmente falavam a respeito da esposa dele, Sarai aqui, mas ele continua fiel. E é claro que muito antes de Abraão abrir a boca, Deus já sabe o que está acontecendo no seu interior. Abraão já começa a ficar meio duvidoso, porque aí entra o lado humano de Abraão. E aí entra também o tema de hoje. O lado humano de Abraão. Abraão já está preocupado, porque já se passaram 11 anos, desde que Deus deu a promessa, e até agora nada de ele ter filhos com a sua mulher Sarai. E olha só o que vai acontecer aqui no verso de número 2. E disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, ele está dizendo, olha, poxa, do jeito que está a situação, se continuar desse jeito, quem é que vai ser meu herdeiro? Vai ser o Eliezer. Oh Deus, está complicada a situação. E é interessante que demorou, né, amados? Olha só, já se passou 11 anos e nada.
E tem muitas pessoas que às vezes recebem uma promessa de Deus e com poucos anos já está desanimando, já está querendo desviar, já está querendo se afastar. Só que quando você olha para a Escritura no contexto geral, Deus sempre trabalha de forma tranquila, amados. Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Não adianta a pessoa querer enfiar o pé pelas mãos, porque vai dar ruim, vai dar problema. Você vê que Deus já sabe que Abraão não está bem. Abraão já está preocupado com a sua descendência. Sabe Abraão que a sua esposa no exato momento ela é tida como estéril, não tem filhos nenhum. Ele sabe também que só através de um milagre a sua esposa pode ter um filho. Ele já está ficando preocupado. Só que tudo tem um tempo determinado para acontecer, amados. Como diz Provérbios 16:1, o homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Eu, por exemplo, na minha vida, eu já fiz muitos planos. E a maioria dos planos que eu fiz, amados, não foi nada daquilo. Eu me lembro, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu queria ser da aeronáutica, né? Ficava o tempo todo vendo negócio de avião, estudando coisas sobre avião. Eu queria ser da aeronáutica, e eu falava, eu vou ser da aeronáutica e tal. Quando chegou numa vez, a minha casa era muito bagunçada, amados, onde eu morava, porque era apenas uma casa de 3 cômodos, né? Para você ter noção, o meu quarto era praticamente a sala pequenininha. Eu dormia embaixo, meu irmão dormia em cima. Então dentro da minha casa não tinha muitas vezes tranquilidade para me fazer minhas orações. E ali tinha um monte perto da minha casa, chamado Monte do Viegas, né? Inclusive tem até naquele monte lá para cima, tem o Pico da Pedra Branca, que é o pico mais alto do Rio de Janeiro. Você conhece o Pico da Pedra Branca? Já ouviu falar? Eu já subi até lá naquele topo lá uma vez, num propósito que eu fiz com um pastor. Nunca mais eu faço aquilo. Ai, Jesus, depois te conto os detalhes. Aí eu ia para o monte para ter paz, para poder orar, para ter tranquilidade. Não ia para o monte porque o monte era um lugar mais sagrado do que o outro. É porque eu não tinha tranquilidade. A minha casa era um monte de gente, éramos na época 5 pessoas, morando num espaço pequititinho, e ali eu não tinha tranquilidade para fazer as minhas orações. Então eu tinha que ir para o monte. Eu ia para o monte, subia para o monte, chamava Alice, vamos lá, vamos para o monte orar. E nessa vez que eu estava orando no monte com a minha esposa, aconteceu o seguinte, amados. Veio um homem, até hoje eu lembro o nome dele. O nome dele era Sidney. E nessa época eu ainda tinha um cabelão assim, sabe? Grandão, uma coisa ridícula, horrorosa, feio mesmo. Um cabelão assim e tal. E eu subia para o monte lá e as pessoas me olhavam de cara feia. Estranho, um cara cabeludo subindo aqui no monte. E eles ficavam mandando eu cortar o cabelo. Corta o cabelo, que não sei o quê. Aí eu falava, Sansão tinha cabelão. Jesus também. Aí, está eu orando ali junto com a minha esposa na época. Se achega um moço. Ele se achegou do nosso lado assim. Ele olhou para mim e disse o seguinte: você fica pensando em avião, em ser da aeronáutica, né? E eu não tinha falado isso para ninguém, e muito menos tinha orado isso no monte, amados. Era eu, Deus e a minha esposa na época. E ele disse assim para mim: isso aí não vai acontecer não. Exatamente isso, amado. Isso aí não vai acontecer na tua vida não. O teu chamado é ministerial. Eu pensei, poxa, calma aí, é Deus mesmo. Por quê? Eu tinha um cabelão, mas não tinha aquela aparência daqueles crentes espirituais, né? Aparentemente. Esse moço se chega até mim e fala coisas que só eu tinha no meu interior. Não somente eu, mas também o da minha esposa. Somente a gente sabia. Ele disse o seguinte: olha, o teu chamado é ministerial. E ele ainda disse o seguinte, eu me lembro: e tu não vai ficar muito tempo nesse ministério na qual você exercerá, não. Ele falou isso para mim, amados, eu me lembro até hoje. Talvez muitas pessoas dizem: pô, pastor, mas você não acredita em revelação? Eu nunca falei que não acredito em revelação. Eu sempre digo que a maioria das experiências que as pessoas têm fora é adivinhação. Mas revelação e profecia está na Escritura. Inclusive tem pessoas com dom de profecia.
Só que preste atenção numa coisa, o que este homem disse para mim a respeito do ministério, Deus já tinha falado comigo aos 15 anos de idade. Quando eu tive 15 anos de idade, eu tive um sonho. Nesse sonho parecia tão real, né? Eu chamo também de visão, porque era tão real, amados, tão real, aquela experiência que eu tive, que eu estava sentado no banco da congregação. No banco da congregação eu via um pregador. Esse pregador, ele cantava e tocava também instrumentos, tocava e cantava, e ele pregava. E eu via ele cabeludão, tocando, cantando e pregando. E é lógico que muitos aqui já sabem. Na verdade, eu me vi, querido, tocando. Eu me vi cantando e eu me vi pregando. E aos 15 anos de idade, eu nem sabia o que era pregar. Eu nem sabia o que era cantar e muito menos tocar instrumento musical. Não fazia ideia do que era isso. Isso eu fui adquirindo depois. Mas muito antes, Deus já tinha me mostrado que algo ia acontecer ministerialmente. Tanto é que eu acordei muito eufórico nesse dia. Eu acordei ofegante demais, respirando fundo. E eu dizia para Deus, Deus, eu nunca vou ser isso aí que eu vi no meu sonho, não. Eu não tenho dom para isso. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Não, isso aí não é para mim, não. Isso aí foi só uma coisa na minha cabeça, Deus. Só que eu não conseguia negar que foi algo muito real que eu tive, aquela experiência. Só que aí, assim como aconteceu com Abraão, aconteceu também comigo. Os anos passaram-se 2 anos, e eu fui planejando a minha vida, né? Não, eu vou ser da aeronáutica e tal. E quando esse homem chamado Sidney, não esqueci o nome dele até hoje, ele dizia para mim, olha, você fica aí pensando em avião, em aeronáutica, nada disso. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, mas... E ele disse coisas que só eu e Deus sabíamos. E minha esposa também. Minha esposa também não compartilhava nada com ninguém a respeito dos nossos planos. Mas ele falou para mim sobre a questão ministerial. Depois de um tempo, amados, eu fui novamente ao Monte do Viegas. Quando eu estava descendo do Monte do Viegas, quem eu me deparo? Com ele novamente, com o Sidney. Ele nem lembrava mais de mim, que eu já tinha cortado o cabelo, tal. Eu falei para ele, Sidney, irmão Sidney. Ele, oi, que foi? Poxa, eu estava aqui tantos anos atrás, você disse algo para mim de Deus e aconteceu. Ele, aconteceu? Amém. Fica na paz de Jesus. Amados, uma pessoa muito humilde. Ele não se exaltou, ele não se glorificou, ele, amém. Que bom que aconteceu, glória a Deus, e foi embora. Uma pessoa humilde demais, aquilo me marcou muito. Eu gravei o nome dele, gravei todos aqueles momentos. Então, queridos, o homem faz planos, mas a resposta quem dá é Deus. Não adianta, Deus já está querendo aqui dizer para Abraão, porque Abraão achava o quê? Que o galardão dele ia ser o filho. Mas Deus já está dizendo para Abraão, eu que sou teu galardão. Abraão, eu sei que você quer ter muito filho, mas pensa uma coisa, Abraão, eu sou o teu maior prêmio, eu sou o teu prêmio, eu sou o teu maior galardão. Então, antes de qualquer conquista que você possa exercer, seja num curso, seja numa formatura, seja lá num cargo onde você exerce na sua empresa, seja lá o que for, o maior galardão da tua vida é ter Jesus no teu coração. O maior prêmio é ter Deus na sua vida. Esse é o maior prêmio. E você precisa guardar isso com você. Olha aí, acompanha comigo, por favor. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E disse-lhe:
assim será a tua descendência. Você repara que é sempre assim, tu tá desanimado, tu tá mal, aí tu vem a um culto, por exemplo, e às vezes eu falo coisas para você que você nunca falou nada, nunca comentou nada, e eu acabo falando coisas aqui que é íntima sua, que só você e Deus sabe, aonde Deus te dá uma injeção de ânimo. É sempre assim, amado. Abraão estava cabisbaixo, Abraão estava mal, daqui a pouco Deus vem com uma palavra: olha para as estrelas do céu, Abraão, assim será a tua descendência. Deus sempre vai dando palavras de ânimo. Lembrando que eu disse para você o seguinte: Deus não precisa aparecer para nós como uma teofania. A teofania é a aparição de Deus de alguma maneira para nós, visível. Deus não precisa mais fazer isso que ele fez com Abraão para nós. Por quê? Porque tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Eu sempre tenho dito o seguinte: se você quer ver Deus, olhe para a Escritura Sagrada, olhe para as obras de Jesus, para as pisadas de Jesus, porque venha para os cultos também, porque Deus sempre vai te dar uma palavra que vai te levantar, que vai te levar ao arrependimento, que vai te animar, que vai te confortar, que vai te levar a uma consciência de que Ele é o teu galardão. Constantemente isso acontece comigo, amados. Você acha que todo dia que eu venho para cá, eu venho todo animado? Tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que eu estou mal por dentro. Mas sabe uma coisa que eu reparei nesses anos de caminhada? Toda vez que mesmo estando mal, eu me levanto para cultuar o Senhor, para louvar, para trazer a palavra, Deus renova minhas forças, amados. É certo. Por isso eu digo para você, se puder estar aqui e esteja aqui, venha buscar pela palavra de Deus, não importa o teu estado interior, venha, porque Deus vai sempre renovar as tuas forças, amados, sempre vai te dar força. E acontece que eu saio daqui todo fortalecido e animado, porque a palavra é como um alimento que vai te dar força. O teu lado humano às vezes vai gemer, vai ficar triste, você vai passar por aflições. Mas assim como Elias, que já caminhava há tantos dias, quando ele parou ali e pediu para Deus levar ele, Deus entregou, apareceu para ele, melhor, enviou anjos para ele, para alimentá-lo, dizer: toma esses pães, Elias, toma aqui pães e água, tu ainda tem muito pela frente, tem que caminhar mais, Elias. E assim é Deus conosco, como trazendo para os dias de hoje. O pão representa a palavra de Deus, a água, o Espírito Santo. O suco, o cálice de uva representa a vontade de Deus que precisa ser executada, independente do que a gente acha. E Deus vai sempre te dar uma força para você continuar na sua jornada. Então Deus viu Abraão: eu vou dar uma injeção de ânimo em Abraão. Abraão, só olha para as estrelas. Olha para as estrelas. Tenta contar aí, se tu conseguir contar. Se vira nos 30 aí, tenta contar, se é que podes. Olha aqui comigo o seguinte, vamos à continuidade. Versículo 13, no capítulo 15. Então disse Abrão, Deus disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á e afligir-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande... Olha só que interessante. Isso mostra que Deus é onisciente, amados. Porque Abraão nem Isaac ainda tinha. Então depois de Abraão vai vir quem? Vamos ver se você sabe a cronologia. Depois de Abraão, depois de Isaac, e depois de Jacó, José no Egito. José vai para o Egito. E só depois o povo hebreu fica escravo no Egito. Olha quantas gerações passaram. Pelo menos aí umas 4 gerações se passaram até acontecer o que aconteceu. E realmente o povo hebreu ficou afligido no Egito durante 400 anos. 30 anos eles ficaram no Egito, tiveram uma bonança, porque José era governador do Egito e estava tudo certo.
Mas eles se acomodaram no Egito e depois, meu amigo, foi só escravidão, foi só sofrimento. E isso mostra claramente que Deus sabe das coisas que hão de acontecer. E toma muito cuidado, porque existe uma teologia chamada teísmo aberto. O teísmo aberto acredita que o futuro ainda está em aberto, amados. O teísmo, ele nega muitas vezes, aberto, ele nega a onisciência de Deus, ele nega a onipresença de Deus. O teísmo aberto prega que nem tudo do futuro Deus sabe, nem todas as coisas, só algumas, outras Deus não sabe. Só que quando você vai, tem muita gente embarcando nessa, hein? Tem muita gente embarcando, tem muitos líderes religiosos embarcando no teísmo aberto, cuidado. Teísmo aberto é tipo assim, o homem ele vai fazendo a sua história junto com Deus. As coisas não estão determinadas por Deus. O homem é que vai construindo todas as coisas. Deus não sabe de tudo do futuro. Só que aí você pega Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já sabes, ó Senhor. Apocalipse 3,8 diz que o cordeiro foi morto, 13,8. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ó Jeremias, Deus já sabe de todas as coisas, amados. Já sabe de todas as coisas. Só que também você não pode ficar numa paranoia de tentar prever o que Deus já sabe, que você vai ficar maluco da cabeça. Você está lidando com uma ciência grandiosa que não consegues alcançar de tão alta. Isso não é meu não, foi Davi que disse isso. Tal ciência grandiosa não alcanço de tão alta. Então, temos que apagar da Escritura todas as profecias a respeito do fim. Se o teísmo é aberto. Jesus então deve ter errado quando ele escreve em Mateus 24, ali ele tem o seu sermão escatológico a respeito do fim das coisas. Jesus disse, olha, o templo de Jerusalém vai ser destruído, 70 anos depois foi destruído. Jesus disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Jesus falou sobre as pandemias, nós estamos vivendo em uma pandemia terrível, vários famosos aí também morrendo aí, quem diria, né, o irmão Lázaro, né, marcou muito a minha vida, logo no início da minha conversão, ali no ano de 2005 a 2007, né, o senador Major Olímpio, né, que fez um grande trabalho como senador lá, também morreu aos 58 anos, grandes perdas próximos de nós, amigos queridos, quantas pessoas. O teísmo não é aberto. Jesus falou, nos últimos dias o amor de muitas pessoas iria se multiplicar. Nos últimos dias vai ser como Sodoma e Gomorra. A cada dia mais a gente vê uma proliferação, amados, da homossexualidade. A cada dia dando como normal. A cada dia surge um pastor dizendo, aí tentando deturpar os textos bíblicos, dizendo que já não é mais pecado. A iniquidade vai se multiplicando. Jesus falou, os falsos profetas vão se multiplicar, tudo vai se multiplicar. No fim, as coisas vão se estreitar cada dia mais. Se ele falou que vai ser como nos dias de Ló, e é claro, não é nessa pregação, mas a gente vai passar ainda por Sodoma e Gomorra, a gente vai puxar e vai destrinchar toda aquela cidade ainda. Se eu não me engano é na semana que vem ou na próxima, sem ser essa próxima agora outra. Então toma muito cuidado, amados, tem muita heresia, homens que fogem da simplicidade do evangelho, né? Homens, porque tipo assim, a pessoa pensa o seguinte, eu tenho amigos homossexuais. Aí a pessoa é cristã, ela acha que porque ela tem amigos homossexuais, ela vai ter que adaptar, não, é porque a pessoa ali é legal, né? Aquele amigo gay ali é legal, eu tenho muitos amigos, colegas gays lá no meu trabalho, gente fina, a gente conversa, tal, gente finíssima. Mas eu não posso abrir mão do que eu acredito, do que a Escritura claramente aponta como pecado. Mas a pessoa diz assim, não, então eu vou maneirar aqui porque eu tenho amigos que são, né, que praticam essas coisas, então eu tenho que maneirar aqui, né, eu tenho que adaptar as Escrituras até para trazer eles, né? As pessoas não pensam assim. Não é assim que muitas igrejas falsas surgem, né? Daqui a pouco vai abrir a igreja agora do maconheiro, né? Calma aí,
Os caras que fumam maconha, vamos abrir aqui a igreja dos maconheiros. Se não já existe, né, amados? Né? As prostitutas, opa, vamos abrir aqui agora a igreja das prostitutas. A igreja dos avarentos. A igreja dos avarentos vai ser no campo, no meio do sol não vai ter nem templo, nem nada. Né? Vamos formar a igreja para tudo quanto é tipo de gosto. Ah, eu gosto de samba, então vamos formar a igreja do samba. Ah, eu gosto de rock, vamos formar a igreja do rock. Né? E assim por diante. A igreja do funk, vamos formar aqui agora a igreja do funk para atrair todo mundo para Jesus. Você vai apenas emocionar as pessoas, mas elas não vão ser tocadas pela real mensagem, que é o evangelho de Jesus Cristo, amados. Não vão ser tocadas pela real mensagem. Não vão, elas vão ser apenas... Você vê que não dura muito tempo. Repara essas pessoas que vão nessas modinhas, não conseguem se firmar na verdade, não se firma, qualquer evento que passa, ela vai se afastar. Talvez nunca se converteu de fato. Então toma cuidado, amados. As coisas a cada dia se estreitam, é muita religião, é muita doutrina de homens, cada um defendendo o seu umbigo, os seus próprios deleites. Por isso que Paulo disse, vai chegar um tempo que as pessoas, elas não suportarão a sã doutrina, elas não sofrerão a sã doutrina. Tanto é que aquele texto de Romanos capítulo 1, que é um texto de Romanos 1 e 2 ali, que é um texto claramente que condena tanto a homossexualidade como também a prática de sexo anal, o texto é bem claro que o texto condena esses tipos de prática. Aí eles estão dizendo que não, aquilo foi para aquele tempo, naquele contexto, naquela época. Ou seja, existem leis que foram para um determinado período? Existem leis que foram de determinados períodos. Porém, existem leis que não mudam, são imutáveis. E o modelo de família de Deus está lá no Éden. Por isso que eu falo, o modelo de família e o modelo perfeito de alimentação está no Éden. Um homem e uma mulher. O modelo perfeito de alimentação era o vegetarianismo. Isso aí é bem claro. Depois que o homem pecou, que houve a inundação sobre a terra, Deus liberou para o homem comer carne. Mas aí depois eu aconselho você a assistir o documentário Conspiracy. É um documentário que fala sobre os impactos ambientais sobre o consumo de carne. Você vai ver que é uma coisa terrível. Mas esse não é o foco da mensagem de hoje. Vamos continuar aqui comigo, ó. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E foi o que aconteceu com Abraão. 16. E a quarta geração tornará para onde, amados? Para cá. Deus está falando tudo o que vai acontecer. Olha, eles vão ser escravos no Egito, depois eles vão voltar para cá de novo. Só que como se passaram muitos anos, esse território na qual Abraão se encontra agora, que é o território dele, esse território vai estar totalmente corrompido. Olha o que Deus vai falar. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda. Olha só como é que é profunda essa questão. Está vendo esse copo aqui? Imagine como esse copo, quanto mais água que eu encho, mais representa aqui a iniquidade de um povo. Esse copo representa um povo, e aí Deus vai permitindo eles andarem conforme suas próprias concupiscências. Só que vai chegar um momento que vai ter um limite, amados. Por isso que da mesma forma também, os últimos dias vão ser tão maus, porque se Jesus falou que vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser realmente uma coisa muito terrível, amados, muito terrível. Até mesmo de andar no meio da rua, ter liberdade, vai ser uma época de caos, de escuridão total. Por isso que na parábola das 10 virgens, você vê que Jesus volta ali que horas? O noivo volta que horas? Meia-noite, ou seja, meia-noite representa escuridão. Então Deus vai permitindo, chega uma hora, meu irmão, que o cálice ele transborda. E transborda é o momento da ira de Deus. E quando a ira de Deus vem para limpar. Amém?
Era isso que eu estava dizendo também para um amigo, dizendo, não, mas Deus é amor e tal. Jesus, mas Jesus falou sobre o inferno, sobre condenar as pessoas ao inferno. Leu o Apocalipse, Jesus volta como leão da tribo de Judá, julgando as nações, se regendo com varas de ferro, e aí? Mas as pessoas, elas só querem a Bíblia na parte que toca a elas. Na parte que as amassageia, elas querem essas partes. Mas na parte que incomoda ela, ela diz, não. As pessoas querem escolher a Bíblia, a Escritura, a modo à la carte. Isso aqui sim, como um cardápio. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso é um perigo, amados. Amém? No capítulo 16, no verso 1, diz assim: ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era, olha só, a brilhante ideia, entre aspas, que a mulher de Abraão vai ter agora. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ou seja, tipo como se fosse uma barriga de aluguel naquele tempo, né? E ouviu Abrão a voz de Sara. Em nenhum momento isso partiu de Abraão, de querer ter um filho com sua concubina ou com sua serva, com a sua empregada. Abraão de maneira nenhuma pensava dessa forma, porque já se passavam tantos anos ele ali com a sua esposa. Mas a Saraí, depois que vai se tornar Sara, né? Ela tem a brilhante ideia, mais uma vez, entre aspas, de pegar a concubina, pegar a serva e dar para Abraão, para poder Abraão engravidar a moça e ela ter filho e Abraão poder contar aquilo como descendência e geração. Uma atitude totalmente precipitada. E é interessante que nessa série de jornadas que nós temos tendo, você já reparou que a gente tem falado muito sobre isso, sobre tomar atitudes precipitadas. E é o que vai acontecer aqui agora. Ela, por medo, por incredulidade, ela acaba tomando essa decisão, uma decisão totalmente errada que vai ter um impacto no mundo todo. Porque, para quem não sabe, os descendentes, o Ismael, o filho de Agar que vai nascer, ele vai ser o pai da descendência dos árabes. Os árabes vieram de Ismael. E olha a confusão que é nos dias de hoje, amados. Então, como a gente sempre tem dito, uma decisão errada, ela pode trazer terríveis problemas no futuro. Por isso que antes de tomar qualquer decisão, você precisa pensar muitas vezes. Se eu vou tomar uma decisão ministerialmente, às vezes por impulso eu posso tomar uma decisão errada. Então eu preciso de ter os conselheiros, irmãos junto comigo. O que vocês acham, irmãos? O que vocês... Não é? Eu preciso de conselhos. Os reis todos das escrituras, eles tinham conselheiros. Lideranças precisam também de conselhos. Porque às vezes podemos tomar uma decisão errada. E Abraão acabou ouvindo a voz de Sara, amados. E eles vão pecar. Poxa, pastor, naquele tempo o homem podia ter mais de uma mulher? Podia. Eu vou te explicar isso, a poligamia. Antes, por isso que eu já te dei não dei um ponto sem nó quando eu disse que existem leis que elas são temporais. E existem leis que são imutáveis, ou seja, que não podem ser alteradas. No Novo Testamento diz que o ministro tem que ser marido de quantas mulheres? Marido de uma só mulher. Mas nesse tempo aqui, amados, qual é primeiramente, já falei para você, qual é o modelo original de família? Um homem e uma mulher. Não pode ser duas mulheres com um homem, ou dois homens e uma mulher. Também não pode ser mulher com mulher e também não pode ser homem com homem. O modelo original está lá no Éden. Já te disse, o modelo original de família, de casamento e de alimentação é o Éden. Depois que o homem peca, a depravação começa a entrar no mundo. E aí eles precisam se multiplicar. Naquele tempo, amados, era uma sociedade agrária. A população masculina muitas vezes era dizimada porque tinha muitas guerras.
Imagina, nós temos aqui o nosso clã em Araruama, nossa cidade. E aí muitas vezes vinham outras pessoas de outros lugares para tomar a nossa terra. E a nossa maior fonte de renda sendo o nosso campo, tem gente tentando invadir nossa cidade de outros lugares. Então era necessário eu montar um exército para proteger a minha casa e a minha família. Só que nesse período, muitos homens eles acabavam morrendo, suas esposas ficavam viúvas. E as mulheres naquele tempo, elas não tinham tanta educação e ensino, amados. Elas não tinham muito o que fazer em relação a trabalho. Então elas ficavam muito vulneráveis. Então uma maneira de essa mulher não ficar desamparada era ela ser tomada como esposa. E aí por isso que você tinha ali muitos casamentos. Até porque eles precisavam se multiplicar para formar uma grande sociedade para proteger o seu território. Então foi naquele período, naquela época, é uma lei transitória a poligamia. As mulheres, elas dependiam dos seus irmãos, dos seus maridos, elas dependiam, as mulheres eram totalmente dependentes. Mulher não tinha arte de guerra como os homens. Então, para elas não ficarem desamparadas, elas muitas vezes eram tomadas como esposa. Porque acontecia em muitas sociedades que a mulher, quando ficava viúva, era vendida como escrava. A mulher, quando ficava viúva, virava praticamente prostituta. Então, naquele tempo, era mais viável tomar essas mulheres como esposa, como uma forma de compaixão. Só que o ímpio, quando ele vai argumentar isso, ele só vai pensar na questão do sexo, né, amados? Mas ele não vai pensar num contexto geral de compaixão para que aquela mulher, naquele tempo, não viesse a ficar desamparada. Porque aquele tempo não tinha INSS, não tinha nada dessas coisas, como hoje. Hoje tem muito trabalho aí que uma mulher pode exercer normalmente, tranquilamente, muita coisa. Mas naquele tempo, não. Então, preste atenção aí, olha o que vai acontecer. Vai ser gerado esse filho chamado Ismael, e vai ser só problema, vamos acompanhar comigo aí. Olha o que vai acontecer, versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, está ligado à relação sexual. Ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus. Mas estava na cara que nem ia dar certo, amados. Só porque a pessoa é precipitada. O que se apressa com seus pés, peca. Então, pare agora nesse momento e faça uma reflexão na sua vida. Você está cheio de problema aí? Ah, estou cheio de problema, pastor. Quantos foram problemas do acaso e quantos foram problemas criados por você mesmo? Você que se enrolou nele, com a atitude errada que muitas vezes você tomou. Pessoas muitas vezes com diabetes, tá? Durante a vida toda só no açúcar, só no doce. Não teve uma alimentação balanceada e equilibrada. Esse problema foi gerado pela própria pessoa. A questão do câncer. Muitas vezes a pessoa teve uma alimentação só tomando para dentro de si coisas cancerígenas. Aquele problema foi gerado por ela mesmo. Agora tem casos que não. Não depende da pessoa. Situações que acontecem que não dependem da pessoa. Mas tem muitas coisas que a gente pode evitar. Eu já cansei de dizer aqui, o refrigerante é uma substância altamente cancerígena. Pior até mesmo do que a cerveja em relação à saúde. Cansei de dizer isso. Então, a gente precisa se prevenir. Tá bom, queridos? Vamos continuar aí. Preste atenção aqui no seguinte. Vai tomar agora Abraão Agar como esposa. Agora Agar está com filho no colo e Sara está sem filho nenhum. É claro que vai gerar confusão e vai gerar problema. A Sarai agora se sente totalmente desprezada. E a Agar, sentindo que vai ser mandada embora da casa, ela foge com o garoto, com Ismael. Porque naquela cultura ali,
a criança sempre ficava com o pai e não com a mãe. É assim até nos dias de hoje no mundo árabe. O filho, ele fica com a guarda pelo pai e não com a mãe. E aí vai acontecer essa confusão toda, amados. Vai acontecer essa confusão toda e de alguma forma Abraão ele vai ter que despedir Agar juntamente com seu filho. E aí Deus, através do anjo, né? Representado aqui pelo anjo, vai dizer, olha, não fique assim, eu vou te abençoar. Olha aqui o que Deus diz. Ó. Versículo 10. E disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, falando para Agar, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 15. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amém, amados? Vamos ficar em pé nesse exato momento, queridos? Você viu só o problema que gerou ali? O lado humano gritando mais alto do que o lado espiritual, e a pessoa tomando atitude sem reflexão. A gente vê isso, amados, as coisas se repetem, né? Por isso que nada se cria, tudo se copia, né? Por isso que Salomão falou, olha, o que aconteceu antes vai voltar a acontecer de novo. E é a realidade, amados. A humanidade se corrompeu, aí veio o dilúvio. A humanidade se corrompeu, aí veio o juízo contra Sodoma e Gomorra. Agora a humanidade corrompida novamente, e o fim vai ser a destruição geral, para uma purificação, para que a gente possa ter uma tranquilidade eterna. É sempre assim, amados. Você repara isso? A confusão na casa de Sarai, porque tomou uma atitude precipitada, uma atitude que não fazia parte da promessa que Deus fez a Abraão. Mas Deus já sabia disso, é claro que sabia. Deus sabe de todas as coisas, amados. Mas com isso também a gente aprende, querido. Busque a Deus para tomar as decisões certas. Em tudo que você vai fazer, coloque nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você reparou que muito antes de Abraão abrir a boca, Deus já sabia que Abraão não estava bem. Deus falou, Abraão, não temas. Eu sou o teu galardão, Abraão. Eu sou o teu prêmio. Muito antes de você abrir a boca para pedir algo, Deus já sabe. E Ele quer dizer a mesma coisa para você. Não temas. Eu sou o teu prêmio. Eu sou o teu galardão. Nesse exato momento, ore ao Senhor, peça a Deus direcionamentos. Não deixe que o seu lado humano fale mais alto do que a palavra de Deus. Jesus também teve o seu lado humano, mas ele não deixou o lado humano falar mais alto em nenhum momento. No lado humano dele, muito aflito, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas espiritualmente ele sabia que aquilo tinha que ser feito. Ele disse, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Jesus no lado humano disse, Pai, por que me desamparaste? Mas depois ele disse, está consumado. A obra de Cristo foi completada na cruz.
Que o lado humano não fale mais alto. Que o Espírito Santo sobreponha a tua vida. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a vontade de Deus é que me guia. A vontade de Deus é que me conduz. E Deus nessa manhã traz essa palavra para te fortalecer, assim como Ele fez com Abraão. Deus disse para Abraão: olha para as estrelas, olha só, eu te prometi, Abraão. E assim como eu te prometi, vai se cumprir. Quantas vezes Deus falou algo para mim, me deu uma promessa, e eu ficava meio assim: meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? E hoje muitas coisas que Deus prometeu para mim se cumpriu já. Depois de anos, amados. Não se preocupe em querer remir o tempo. Não se preocupe, porque muitas pessoas com essa cabeça aí têm tomado atitudes erradas e têm destruído sua própria alma, têm destruído a sua vida. Tome as decisões com Deus.